Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículo do 18 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão do homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz os seduceus que vieram ter com Jesus. Vieram estar com Jesus, conversar com Jesus. E nós vimos aqui que o evangelista São Marcos disse que eles afirmavam que não existe ressurreição. E vejam só, eles não acreditam na ressurreição, mas vão questionar Jesus a respeito da ressurreição. E contam essa história que prescrita por Moisés, que se uma mulher, um esposo morrer, se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão do homem deve se casar para garantir a descendência. Desculpa. E aqui é contado o fato que aquele homem tinha 7 irmãos e todos se casaram com a mulher e ninguém conseguiu deixar a descendência. E a questão deles é que, se a mulher morreu e eles todos foram casados com a mulher, no reino dos céus, na ressurreição, de quem será a mulher? Eles não acreditam na ressurreição, mas questionam Jesus sobre a ressurreição. E Jesus vai dizer: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Aqui, Jesus nos mostra a realidade do céu, a realidade do reino de Deus, que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma vida nova, da vida eterna. E que graça, que maravilha que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje, que quando nós ressuscitarmos para o reino dos céus, quando nós estivermos contemplamos a face de Deus, a sua face gloriosa, nós seremos como os anjos, porque nós não somos só corpos, nós somos espírito e viemos de Deus, para Deus voltaremos, se assim for a misericórdia de Deus, as nossas ações aqui nesse mundo, se caminharmos cumprindo os mandamentos do Senhor. A morte não é o fim, e a alegria eterna, a felicidade eterna que Jesus nos revela para cada um de nós.
Quantas pessoas preocupadas, agarradas a essa vida de dor, sofrimento, angústia, tribulações, depressões, tantas coisas que, violência, tantas coisas que nos maltratam, nos magoam, e nós estamos apegados a essa vida. Jesus nos diz que nós seremos como os anjos, como nós não ansiamos. São Paulo que nos diz que viver é Cristo e morrer é lucro. E ele se regozijou quando soube que havia chegado a sua morte, chegado o seu momento. Que ele combateu o bom combate, guardou a fé e que completou a jornada. Que agora ia receber o troféu reservado aos justos. A graça de Deus, a ressurreição, a morte. Os homens podem tirar a sua vida, mas Deus dará a vida eterna. É o que Jesus vai dizer, para o que Deus falou para Moisés na sarça ardente. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. É por isso que Jesus dará a sua vida na cruz, para a remissão dos nossos pecados, para que as portas do paraíso que foram fechadas pelo pecado de Adão e Eva sejam abertas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. As portas dos céus estão abertas para que nós possamos ser como os anjos no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.